Boa noite a todos. Nós vamos dividir com vocês então mais uma mensagem. Essa é uma psicografia. Chegou dia 28/10/2021, pelo Espírito Jeremias, pela médium Cristiana. A mensagem diz: onde a treva passa, a luz faz morada, auxiliando cada espírito que necessita. O auxílio vem àqueles cujas almas já se depuraram. Na depuração no umbral, a luz emanada se faz cura nas necessidades de cada ser. Nunca deixe de orar. Elas, em qualquer momento, são auxílio. Tu não vês, mas acolhemos e auxiliamos teus irmãos. Com elas, chegam nos doentes inspirações, saúde, paz, alimento para cada alma. Não se demore nas palavras inúteis. A oração que faz traz acalento à tua alma também. Jeremias. Então, iniciando nossos estudos, nós estávamos vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, o item no capítulo 8, vamos iniciar então, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Número 8. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. E este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda a oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem que o enlameia. O que sai da boca parte do coração, e o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Número 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois,
Aquele que fez o exterior, não faz também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 40. Então, pessoal, como nós já vimos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho é as passagens de Jesus do Novo Testamento, né? Contidas na Bíblia. Segundo o Espiritismo, por quê? Porque é a explicação dada pelos Espíritos ao ser perguntado sobre cada passagem. Os Espíritos deram suas explicações para que não houvessem distorções, como costuma haver, né? Cada pessoa lê lá e começa a interpretar a sua maneira, e algumas saem pregando aquela maneira e muitas vezes distorcem os ensinamentos, né? Como ocorreu ao longo de 2000 anos para cá, com todos os ensinamentos que Jesus veio transmitir, os homens fizeram a distorção e usaram para os meios próprios de manipular as populações e as pessoas, né? E os ensinamentos que Jesus veio dar muitas vezes eram contrariados em toda a sua essência, com todas as maldades e tudo que foi feito em nome da religião que foi criada, né? Então Jesus sabia que um dia precisaria trazer de novo a sua palavra, ensinar realmente o que ela queria dizer, para que não houvessem mais distorções, né? E esse advento veio com a terceira revelação, que foi a vinda do Espiritismo. Então, com as 5 obras básicas e mais depois as revistas espíritas, foram então compiladas novamente no Evangelho segundo o Espiritismo esses ensinamentos de Jesus, aonde os espíritos vieram pessoalmente dizendo então o que queria dizer essa passagem, esses ensinamentos, né? Então é isso que nós vamos ver com essa passagem que se encontra na Bíblia, que foi lida agora, né? Então nós vamos ver que Jesus não quis dizer que não era para lavar as mãos também, né? Ele só deu um exemplo que era para se preocupar mais com aquilo que realmente trazia uma consequência perante as leis de Deus, do que o ato que muitas vezes os homens se preocupam muito com a forma, né? Com as coisas que não vão trazer uma consequência tão ruim, e se preocupam bem menos com aquilo que realmente importa, que é aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos na prática com relação aos ensinamentos de Deus. E aquilo que nós falamos, então, por isso que ele diz que não é o que entra na boca que faz mal ao homem, no sentido de elevação moral, né, das leis de Deus, e sim o que sai dela, que é aquilo que você faz com o que tu diz, com o que tu fala, principalmente aos outros, dos outros, e assim por diante. Então nós vamos continuar as leituras e vai sendo explicado então pelos Espíritos essa passagem. 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, pessoal, da mesma forma, né, que não adianta nós aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus, e isso independe de religião, qualquer que seja ela,
ou mesmo o Espiritismo, aquilo que é ensinado da doutrina espírita, se nós não tentamos praticar a cada dia, né? É aquela frasezinha que diz que não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado, né? Que o que interessa é a prática, né? É daquilo que nós fazemos o aprendizado, né? Então, quem acha que vindo escutar um pastor, um padre, ou quem quer que seja, falar sobre Jesus, ir na igreja rezar, representa isso aí, né? Ir na igreja participar, pagar o dízimo, né? E escutar o padre, rezar, né? Fazer toda aquela cerimônia lá, e daí sair de lá e fazer tudo o contrário do que prega, né? As leis de Deus, não adianta nada, né? É como está dizendo aqui, né? Mais vale então o que você faz do que o que você aprende e não pratica. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sofre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal. É ou a falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, senão impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, de dizer calúnias, de fazer o mal ao seu próximo, em quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, toda religião, como diz aqui, que não torna melhor o homem, não alcança seu objetivo, né? Mas lembrando que muitas vezes não é o problema a religião. O problema é o homem que não quer fazer a sua parte, né? Então, nós devemos sempre focar no aprendizado e praticando o aprendizado, né? Mesmo sabendo que não é fácil, que volta e meia a gente falha, começa e recomeça de novo, né? Ninguém é perfeito justamente por isso, né? Porque é um recomeçar. Mas o fato de estarmos cientes de que erramos já é um progresso, né? Enquanto que tem muitos que erram e nem sequer admitem ainda que erraram e não tentam não errar de novo, né? Então, cada vez que nós tentarmos e mesmo não conseguindo, nós soubermos que erramos de novo, mas vamos tentar novamente a fazer o certo, nós já estamos em vias de progresso. Então agora vamos terminar essa parte aí, né? E vamos iniciar outra, então, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É outra passagem também, né? 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo veio. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que o lançasse no fundo do mar.
Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem, sem cessar, a face do meu Pai, que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é o motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé, ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na ressonância que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho. A sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido, então, nós na segunda passagem tínhamos comentado dos sentidos verdadeiros de quando se fala nessas passagens, né? Então, não adianta você fazer uma coisa só na aparência, né? Então, quando você quer evitar alguma coisa porque os outros vão pensar isso, o que os outros vão pensar naquilo, mas no íntimo você se compraz ainda em fazer isso, você gosta de agir assim, mas você não faz para evitar o que os outros falam, né? Então você ainda não está no caminho certo, né? Mas quando você tem consciência do erro e você quer corrigir e muitas vezes erra, mas já tem consciência de que errou e você quer iniciar, fazer certo, você já está no caminho, né? Mas o ideal é quando você já não tem nem a intenção de fazer a coisa errada, né? Então, quando falam escândalo, é no geral, né? Tudo que é erro, tudo que é negativo para a nossa vida, né? Que vai trazer sempre uma consequência também negativa. Porque nós já vimos que tudo que nós fazemos é positivo ou negativo, as nossas ações, né? Se elas são positivas, elas vão trazer consequências positivas no futuro. Se elas são negativas, vão trazer consequências negativas. Tudo depende dos nossos atos, né? Então, o escândalo é tudo que é negativo, tudo aquilo que vai trazer uma consequência negativa para nós, de acordo com os nossos atos, né? Então, nós sabemos que tem muitas coisas negativas que nós temos que corrigir, que ainda não estão nesse padrão de nós nem sequer cogitarmos em fazer isso, né? Mas se nós sabemos já com consciência que aquilo é errado, nós tentamos a cada dia fazer o melhor que podemos, já é um caminho, né? É bem melhor do que nós ainda não termos essa consciência. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que é resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má do indivíduo para o indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo
mal-humorado. 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão frutos maus. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para o praticar. Então, para ver como é importante a explicação dada pelos Espíritos, né? Que Jesus disse num trecho lá, é preciso que haja escândalo no mundo, né? Mas ele não quis dizer com esse sentido, que é preciso porque é preciso, né? Não, porque os homens são imperfeitos, né? Então, é preciso, quer dizer, é consequente que haja escândalo, que continue enquanto o homem for imperfeito, né? Mas que não por causa que tem que ser assim, né? Então, vai chegar um momento em que os homens vão se melhorando, como nós falamos aí, quando o planeta chegar num sentido de melhoria, para ele já ser considerado um planeta de regeneração, né? Então isso já vai se tornando cada vez menos do que acontece agora e do que já aconteceu no passado, né? Então é assim que vai acontecendo. Como nós recebemos uma comunicação do mentor, né? E eu não lembro se já foi lida essa ou não, se não foi, vai ser essa mensagem, onde ele diz: não é o planeta que vai mudar, são os homens, né? Que vão mudar para chegar ao planeta de regeneração, né? O planeta vai sofrer a consequência disso, mas quem vai mudar é cada um de nós, para melhor, para ele chegar nesse nível, né, de um planeta de regeneração, com a vibração mais positiva, daí com mais harmonia, com mais caridade, com mais um pensando no outro, em vez de pensar egoisticamente. Então é o homem que vai mudando, não é o planeta. O planeta vai sofrendo as consequências dessa mudança, né? Pela lei de causa e efeito. 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para os outros. É assim que Deus fez emergir o bem do mal e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. 15. Se assim é, se dirá: o mal é necessário e dura sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao seu próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, e que são rejeitados nos mundos que se tornam mais felizes. Então, aqui a gente vê, então, mais uma vez aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? O mundo que nós vivemos no planeta Terra, ele já foi um planeta primitivo, ele evoluiu para um planeta de provas e expiações, embora não seja bom,
né? Um planeta bom de provas e expiações, porque é de provas e expiações já diz, né, que é um planeta de sofrimento, de aprendizado. E ele já iniciou a nova era para caminhar para um planeta de regeneração. E por enquanto, todo o mal que acontece é o mal necessário, né? Por quê? Porque cada um que passa por essas necessidades necessárias está passando por provas e expiações, resgatando o mal que também já fez outrora. Então, não é que vai haver uma sequência infinita dessas maldades, né? A partir de que o homem vai se melhorando, quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. A partir do momento que você sofreu e aprendeu pela dor, provavelmente você vai aprender e não vai tornar um erro. Com isso já houve uma melhora. Com essa melhora vai haver uma evolução da humanidade e vão começar a errar cada vez menos e, consequentemente, quando erra menos, você não vai ter resgate mais. Então o mundo vai se transformando, né? O planeta vai se transformando. Você não vai precisar estar resgatando com provas e expiações. Você já vai estar num planeta regenerado, onde todos pensam no coletivo, uns pensam também na melhoria dos outros e não só em si mesmo. Claro que ainda vai ter espíritos atrasados, né? Porque eles nascem juntos também nessas etapas para que eles aprendam com os exemplos, né, dos mais adiantados, mas não como agora, com tantos espíritos ainda em condições inferiores. O que vai acontecer com esses espíritos que não querem a mudança, que não aprendem, nem muitas vezes com as consequências de seus próprios atos, e eles não vão conseguir, pela vibração melhor da Terra, eles não vão conseguir encarnar aqui. E quando houver o desencarne e eles necessitarem reencarnar novamente, eles vão ser levados a planetas mais primitivos, como era a Terra antes, planeta sem lei, né? Onde a lei é do mais forte, aonde lá eles vão ajudar no progresso intelectual, porque já são seres que vivem hoje na tecnologia atual nossa, então já são seres avançados intelectualmente, mas não são avançados moralmente. E nesses planetas eles vão contribuir com a sua sabedoria intelectual e com o seu sofrimento por ser um planeta primitivo, eles vão começar a trabalhar o melhoramento moral. Isso já aconteceu com outros habitantes de outros planetas mais evoluídos que a Terra e que vieram para cá e ajudaram na evolução tecnológica do nosso planeta, né? Então eles eram pessoas mais avançadas em inteligência dos que os habitantes normais da Terra e vieram de um planeta mais avançado para ajudar na evolução e na melhora intelectual, com descobertas, com avanços, com um monte de coisas, de avanços materiais e tecnológicos. E como eles vieram durante um período primitivo ainda da Terra, com isso, eles sofrendo, eles aprenderam moralmente a se melhorarem também. E isso vai acontecer com os habitantes do nosso planeta também, que não quiserem a mudança ou procurarem se melhorar. Pessoal, alguém quer esclarecer alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida sobre o assunto até agora? Então vamos iniciar. A minha dúvida, né, é uma dúvida assim, meio, né, até que ponto a Terra vai aguentar o ser humano por tudo que a Terra está passando e se deteriorando, vamos dizer assim, com nós. Vamos dizer assim, hoje a maior parte que está em cima do planeta seria o ser humano, que não cuida da natureza, que destrói. Que... Mas ele vai colher as consequências disso também, né? Exato. Mas até que ponto? Que não se vê grande mudança na preservação, vamos dizer assim, do planeta. A gente não vê,
porque a gente olha os canais que não transmitem isso, né? A gente olha mais esses canais que transmitem o negativo. Porque E é mais vendo. isso é igual a violência, né? Daí tu vê bastante, violência, tá num nível muito, mas no passado foi pior, né? Só que o que traz mídia é o que choca, né? Então eles se concentram nesse foco, né? Se a gente começasse a olhar toda a natureza ainda que está preservada, né? Assim como todos os atos de bondade e caridade que já tem pessoas fazendo, né? E não passassem mais esses atos, essas coisas negativas que passam na mídia, né? A gente já teria a impressão que já está num mundo mais evoluído, né? Só que a gente tem a impressão de que está um caos, né? Uma pela transição, é o período da separação do joio e do trigo, né? É um período anunciado já pela espiritualidade, aonde todos vão ter que ter um lado. Ninguém vai poder ficar em cima do muro. Isso aconteceu durante a pandemia e vai continuar acontecendo, né? Porque a separação dos bons e dos que querem se melhorar e dos maus e dos que não querem se melhorar. Então, com tudo isso que está acontecendo, vai haver então a necessidade de cada um tomar partido, né? E deixar as claras de que lado ele está. E com isso vai haver a melhoria então. Mas no início é preciso haver esse caos, para que justamente seja separado, né? As duas ordens ali, né? Mas uma das consequências é principalmente a mídia ainda se concentrando muito nas coisas ruins e negativas, né? Então isso dá uma impressão de que o mundo tá mais para pior do que para melhor, né? Mas já houve uma melhora. Se a gente for comparar o que era antigamente e o que é hoje, já houve um avanço, né? Só que nós estamos no período de transição agora, né? Para melhor. Então, o bem vence, né? Se há no momento o mal agindo, é por um período necessário para as provas e expiações, né? Quando passar esse período, as consequências trazidas com todo esse mal que a gente está vendo vai impulsionar a humanidade para um momento melhor. Para ver pelas nossas crianças, né? Quanto amor, quanto dizer um para o outro, que eles já dizem, né? A gente mesmo que não tinha o hábito até com os pais, hoje já se tem, né? Já é uma grande evolução. E aprende muito fácil. A liberdade, né? De praticar Nisso também está começando a vir, né? A diferença das crianças, né? Era necessário vir uma época de 84 para cá crianças que chamavam índigos, que eram crianças que eram questionadoras e que tinham muita inteligência, mas eram questionadoras para trazer então o impulso tecnológico e ao mesmo tempo a quebra daquela tradição, né, que vinha anteriormente, né? Então elas vieram muito questionadoras e não aceitando as coisas passivamente como a gente aceita, né? Então são as crianças rebeldes, né? Aquelas que são inteligentes, contribuem com a sua inteligência, mas ainda são questionadoras, e elas trazendo então a necessidade de uma busca maior para entender as coisas e não aceitar simplesmente, é assim porque é assim, né? Mas porque é necessário também, né? Agora começaram a vir as crianças cristais, que chamam, que são as crianças evoluídas moralmente, né?
Então, essas crianças vão ser o futuro do amanhã e essas crianças que vão ajudar a moldar esse planeta de regeneração. Né? Por isso que a gente está vendo essa mudança nas crianças que estão vindo agora, né? São mais pacíficas. Claro, não vão ser todas, né? Não vai ser 100% das crianças que vão nascer, que vão ser assim, né? Mas vai sendo a maioria delas, né? E quando chegar a época já de regeneração, que o planeta já possa ser considerado regenerado, daí vai nascer as crianças mais evoluídas ainda. Aquelas que têm uma mediunidade muito desenvolvida e um contato quase que direto com a espiritualidade. Né? Então vai evoluindo, né? Até o povo, através das crianças, vai evoluindo para essa melhora. Né?